Olá, povo abençoado, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre os teus pensamentos neste dia maravilhoso. Amém? Nós vamos fazer aqui um vídeo explicando primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A pessoa que me pediu essa explicação me pediu mais precisamente no versículo 18, 19 e 20, mas na verdade eu vou começar a partir do versículo 12. Mas antes de dar essa explicação da palavra de Deus e trazer esse entendimento para você, eu gostaria de pedir a você encarecidamente, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a crescer o canal. Você se inscrevendo vai crescer o canal, vai nos ajudar. Além de se inscrever, também deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, porque assim a gente alcança mais pessoas e não custa nada para você. Além disso também, ative o sininho para você receber aí o comunicado de novos vídeos, amém? Eu conto com você para você me ajudar a fazer isso. Faça isso para a bênção da sua vida e para a glória de Deus, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Pois bem, 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 12, para a gente entender um texto bíblico, é bom que a gente entenda o que eu vou dizer agora. Para nós entendermos um texto bíblico com o menor índice de erro naquilo que está escrito, nós precisamos ler pelo menos um parágrafo inteiro. E esse parágrafo correspondente ao versículo 18, 19 e 20, como me foi pedido para fazer, esse parágrafo começa no versículo 12. Por isso eu vou começar a ler no versículo 12 e vou ler até o versículo 31, que é onde termina esse parágrafo, ok? Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é também Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, versículo 18, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ok? Bom, vamos contextualizar isso aqui. Paulo está falando da ordem no culto, da ordem na igreja. Paulo está falando da diversidade de pessoas que existem na igreja e da diversidade dos dons que existe na igreja, o corpo de Cristo Jesus. Esse texto está falando exatamente disso que eu acabei de lhe dizer. E no meio, então, dessa diversidade, o apóstolo Paulo vai comparar essa diversidade que existe na igreja, de ideias, de conceitos, desde que essas ideias e conceitos são bíblicos, mas principalmente a diversidade dos dons como um corpo que tem vários membros, entende? Agora, quem é que decide como cada pessoa é? Quem é que decide como cada pessoa é? É Deus. É Deus que colocou cada um no corpo. Versículo 18, que é onde foi perguntado, 18, 19 e 20. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Deus quis. Então nós não temos que ficar aí julgando a vida dos outros, condenando a vida dos outros, julgando a forma do outro cultuar. Claro que dentro do texto bíblico, nós não estamos falando de pessoas hereges, porque quando se fala disso, se defende o herege, se defende aquele que pegou a Bíblia e está criando uma doutrina que não é bíblica, se defende... Não estou falando disso. Nós estamos falando de um corpo de Cristo. Então nós estamos falando das pessoas que olham para a Bíblia como a Bíblia é. Então há diversidade de dons. E foi Deus quem fez as pessoas com essa diversidade. Nós somos um só, mas somos muitos. E somos muitos, diversos, mas com um propósito, um só corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Entende? Então, não é a pessoa, ela não crê, ela não prega, ela não ensina da forma que ela prega, da forma que ela ensina. Eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando da forma, da maneira de ser, porque ela quer. Foi Deus quem a colocou no corpo como Ele quis colocar. Então nós precisamos respeitar a individualidade do outro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque havia conflitos na igreja de Coríntios. E um dos conflitos que havia, que é como Paulo começa escrevendo a carta, era o conflito de que uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de apóstolo e outros diziam eu sou de Cristo. Ou seja, uns diziam eu gosto mais de Pedro, outros mais de Paulo, outros mais de Apolo, outros mais de Cristo. E essa era a divergência. Então Paulo está aplicando a palavra de Deus a esse povo e ensinando que as pessoas são diferentes umas das outras, precisam ser respeitadas nas suas diferenças, porque quem quis que elas assim fossem foi Deus. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse igualzinho, se todo mundo agisse igualzinho, se todo mundo pregasse igualzinho, se todo mundo... onde estaria o corpo? Porque no corpo há uma diversidade. E versículo 20, ele diz assim, pois há muitos membros, mas um corpo. Aleluias! Há muitos membros, mas um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo Jesus. Se você está inserido na igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a igreja bíblica, você é parte do corpo de Cristo. E se todos fossem
um só membro, onde estaria o corpo? Por isso Paulo vai dizer assim, olha, o nariz não pode dizer ao olho, eu não preciso de ti, portanto não faço parte do corpo. E Paulo vai concluir dizendo, são todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? Claro que não. São todos evangelistas? Claro que não. Têm todos os dons de curar? Claro que não. Falam todos diversas línguas? Claro que não. Nós somos diferentes, mas juntos nós compomos o corpo de Cristo Jesus. Viva assim e viva melhor. Deus abençoe o seu coração. Se inscreva, hein? Não deixe de se inscrever, não faça isso. Abraço, tchau, tchau.